Olá, bom dia, muito bom dia, que alegria ter você aqui comigo, mais um tempo de oração, mais um devocional, hoje domingo, 17 de outubro de 2021, esse é o dia que o Senhor fez para te abençoar e para derramar bênçãos sem medidas sobre a tua vida, por conta do horário do culto, daqui a pouquinho, 10 da manhã, na Rua Ambrosina, número 77, o endereço está aqui embaixo, para você. Hoje eu não vou poder dar o meu bom dia pessoalmente para cada um de vocês que já estão aqui conosco, que já estavam aguardando o início da transmissão. Mas eu quero que você se considere abraçado e beijado e tenha certeza que esse dia 17 de outubro é o melhor dia de toda a tua vida, porque o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, nem jamais chegou ao teu coração aquilo que Deus tem preparado para você. Por isso, não fique aí prostrado, abatido ou desanimado, mas levante-se firmado nas promessas do Senhor, sabendo que o melhor ainda vai acontecer na nossa vida. Vamos juntos viver aí a bênção, a unção e o mover do Senhor. 10 da manhã, espero você, o Ambrosina 77, você é o meu convidado mais do que especial. Estamos iniciando o estudo da carta de Paulo a Timóteo, a carta pastoral, uma das cartas pastorais, né? Temos 1ª e 2ª Timóteo e também Tito. E por que são cartas pastorais? Porque não são cartas escritas a igrejas, como Efésios, como Gálatas, como Filipenses, Coríntios, Romanos, mas são cartas escritas a pessoas, aqui escrita justamente a Timóteo, e nós estamos já no capítulo de número 2. Então pega aí a tua Bíblia e vem comigo, porque nós vamos juntos aprender mais e mais à luz da palavra. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2. Eu quero dividir esse capítulo de número 2 em 2 blocos. O primeiro bloco, o bloco da oração. E o segundo bloco, o bloco onde Paulo fala daquilo que é a condição da mulher na igreja. Então, começando a falar aqui sobre a questão da oração. Eu olho para Paulo escrevendo a Timóteo e vendo Paulo deixando claro aquilo que eram as necessidades espirituais da igreja. Eu vejo Paulo assim, como se estivesse aqui do meu lado, dizendo para Timóteo: Timóteo, sabe por onde você deve começar a cuidar da igreja, a tratar da igreja, para que a igreja seja saudável, para que a igreja cumpra o seu papel, para que a igreja viva aquilo que ela tem que viver? Antes de tudo, pela oração. E eu quero dizer para você que esse ensino de Paulo, ele é um ensino universal. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre essa questão da universalidade. E nós precisamos entender o contexto para aplicar essa condição de universalidade, certo? Então, quando Paulo fala de oração, ele está falando de uma maneira universal, ele está dizendo que isso deve se aplicar a todas as coisas. Por exemplo, vou pegar o exemplo aqui de Jesus. Quando ele sai das águas do batismo, o que ele faz? Ele ora, certo? Dali, então, ele é levado ao deserto, Mateus capítulo 4. E ali no deserto ele faz o quê? Ele tem ali o seu tempo de oração, de consagração. Veja que coisa interessante. Jesus e Pedro. Pedro que esteve presente nas grandes situações do ministério de Jesus. Pedro foi aquele que andou sobre as águas, Pedro que estava na multiplicação dos pães e peixes, Pedro que estava quando os cobradores vão bater na porta da casa onde Jesus estava. Eu acredito que era a casa da sogra de Pedro, lá em Cafarnaum, e os cobradores de impostos vão até ele e perguntam: não paga o teu mestre o imposto? E quando Pedro vai falar com Jesus, Jesus dá uma estratégia tremenda para Pedro. Por exemplo, é esse Pedro que eu quero falar com você. O Pedro que se levanta para defender a Cristo quando Cristo
está prestes a ser preso, traído por Judas. Ele saca a sua espada, Pedro tinha uma espada, e dá uma espadada no servo do sumo sacerdote que se chamava Malco. Perguntas que eu vou fazer para Pedro quando chegar no céu. Pedro, você era bom de espada e você deu uma espadada certeira que pegou justamente só na orelha? Ou você mirou no pescoço e você era muito grosso, errou, né? Ou você tentou dar no pescoço, mas Jesus desviou? Isso é apenas um detalhe. Mas eu quero chamar a tua atenção aí para como Pedro tem uma ação quando Jesus vai ser preso. Agora, volta comigo no momento de maior angústia na vida de Jesus, em que ele está orando, derramando gotas de sangue junto com o seu suor, e Pedro, Tiago e João estão fazendo o quê? Enquanto Jesus está ali orando em meio à sua angústia, eles estão dormindo. Eles estão dormindo. Então, a gente precisa entender o que é a importância da condição da oração. E é por isso que eu começo esse estudo do capítulo 2 de Timóteo falando justamente desse foco. Deixa eu abrir aqui o capítulo para ler para você. 1 Timóteo, capítulo 2, diz assim: antes de tudo, eu recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom, é agradável perante Deus, o nosso Salvador. Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Paulo começa a falar de salvação, mas a primeira coisa que ele fala é justamente sobre a questão da oração. Então, oração deve ser o início de tudo na nossa vida. Tem um vídeo do ator Denzel Washington falando numa formatura, e um vídeo que tem sido muito divulgado em termos de motivação, e ele está falando ali aos formandos daquela universidade americana, e uma coisa que ele fala, aprenda a colocar o teu sapato, o teu chinelo debaixo da cama antes de você dormir. Pode parecer assim uma coisa um tanto descabida, não é verdade? Uma colocação como essa. Inclusive, tem o link do vídeo aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link aqui do vídeo do Denzel Washington para você assistir. E eu assisti esse vídeo quando eu estava preparando uma ministração há uns 15 dias atrás, onde eu falo que Jesus deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Mas vamos lá na questão do Denzel Washington, que fala para guardar o seu chinelo, os seus sapatos embaixo da cama antes de você dormir. Por quê? Porque você vai precisar se ajoelhar para colocar os chinelos debaixo da cama. E ali você ajoelha e já agradece a Deus. Quando você levantar pela manhã para pegar os chinelos, você vai precisar ajoelhar de novo. E você ajoelha e consagra o teu dia a Deus. Comece com oração. Termine com oração, e que a oração seja a mola impulsora da tua vida. Precisamos orar por nós mesmos, orar por aqueles que estão em posição de autoridade, como nós fazemos todos os dias aqui no nosso devocional. Oramos, e um querido meu lá de Brasília, Abelmon Bastos, ele fala assim: Laerte, eu gosto quando você ora e você fala que nenhum corrupto, que nenhum desonesto exerça autoridade, exerça poder na nossa nação. É verdade. O Senhor quer que todos sejam salvos. O Senhor quer que todos sejam alcançados. Cristo se entregou por todos. E nós oramos por todos, oramos pelas nossas autoridades, não importa se eu gosto do governo ou não gosto do governo, eu sou chamado para a oração. Para que esses que estão no governo tratem de maneira justa a todos. Para que esses que estão no governo não exerçam nenhuma ação desonesta. Devemos orar pelas nossas vidas para que o Senhor nos use, para que as pessoas elas cheguem ao conhecimento da verdade.
Está aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, ore para que Deus te dê oportunidades, para que Deus te mostre, para que Deus use a tua vida para você alcançar homens e mulheres, para que eles conheçam aquilo que é a verdade. E Paulo fala, foi para isso que eu fui designado pregador, apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. E aí, então, Paulo, encerrando aqui a questão da oração, ele diz que os homens orem em todo lugar e levantem mãos santas, sem ira e sem discussão. Quanto tempo você gasta com discussão tola, com discussão fútil? Hoje, na nossa palavra, daqui a pouquinho, às 10 da manhã, eu vou falar sobre frutos da intimidade. Participe conosco, assista essa palavra. Porque eu quero trazer à tua reflexão o versículo 8 da primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussão. Orar sem cessar, ter uma vida de santidade e não perder tempo com aquilo que não vai resolver o nosso problema, a ira ou a discussão. Mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, às 10 da manhã. E aí, então, ele entra no assunto da mulher, que a mulher se vista modestamente, com decência e discrição. Beleza, beleza. Não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras. Ou os maridos começam a aplaudir de pé, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. O que Paulo está dizendo aqui, querida, não é que você não vai se vestir bem, não é isso. Paulo está falando que a mulher ela deve fugir da futilidade. Esse texto fala justamente disso. A mulher deve fugir daquilo que é a futilidade. Se vestir modestamente não é se vestir de farrapo. Se vestir modestamente, não se adornar com tranças, nem ouro, nem pérola, nem roupas caras, não é a mulher ser relaxada, com a unha mal feita. A mulher deve ter uma produção? Claro que deve. Claro que deve. Porque isso vai trazer honra a seu marido. Mas a mulher não deve se envolver nessa busca de futilidade. É isso que Paulo está dizendo e nós precisamos ter entendimento. Mas eu creio que não é isso o grande foco de discussão desse capítulo. A situação começa aqui no versículo 11 em diante, quando fala que a mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. E olha o que diz no verso 12: não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Pronto. Aí, então, é que vem o grande problema. E para isso, o que eu quero chamar a tua atenção, nós precisamos entender aquilo que é o contexto. Como é que nós devemos interpretar a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do verso 12 em diante? E eu já falei anteriormente que o texto que está fora do contexto, ele vira pretexto. Qualquer um que seja opositor àquilo que é o ministério feminino, vai pegar esse texto e vai dizer, não, na Bíblia está escrito, a mulher não é permitido ensinar, não é permitido ter autoridade sobre o homem. E olha que desafio para a mulher, ela deve ficar em silêncio. O que a gente pode entender disso? A mulher não pode, então, pastorear a igreja? O que é que Paulo queria dizer? Bom, vamos partir de duas situações. Primeiro, que é a interpretação literal. Se nós pegarmos por conta do literalismo, nós vamos entender o seguinte, então, olha, a mulher não deve pastorear e não deve exercer autoridade na igreja. Entretanto, toda a leitura bíblica deve ser trabalhada e entendida do ponto de vista contextual e não simplesmente do ponto de vista literal. Por quê?
Porque se eu pego o ponto de vista literal, e o ponto de vista literal envolve aquilo que é a universalidade, eu vou pegar também um texto aqui no capítulo 5 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Olha que texto que é interessante, falando da aplicação literal e universal. Paulo diz assim: não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então, por causa da enfermidade, vamos beber vinho, porque Paulo disse isso, e isso é um ponto de vista literal e é um ponto de vista universal, ok? É claro que não. Não pode ser um mandato universal, nem não podemos aplicar literalmente esse texto a todas as pessoas de todos os tempos e de todas as igrejas. Por quê? Não é porque eu tenho uma enfermidade estomacal que agora eu vou começar a tomar um vinhozinho, vou começar a tomar um goró, né? O que eu preciso entender? O princípio que está implícito nesse conselho. Então, eu preciso cuidar daquilo que eu como, eu preciso cuidar daquilo que eu bebo, eu preciso tomar o remédio, sim, e não simplesmente pegar aquilo que é literal e achar que eu vou resolver todos os meus problemas de enfermidade tomando um vinho. Agora, vamos voltar, nossa questão ainda não é o vinho, isso eu vou falar lá no capítulo 5. Hoje a gente está falando sobre o ministério feminino. Então, a mulher não deve exercer autoridade. Bispo, Paulo está falando isso aqui. Vamos entender o contexto? Se você ler esse mesmo capítulo, o capítulo de número 5, você vai ver que havia falsos mestres trabalhando e tentando alcançar o rebanho que Timóteo pastoreava, e muitas mulheres já haviam sido enganadas por esses falsos mestres. Você vai ver isso lá no capítulo 5, eu vou falar mais à frente. Então, veja bem, o que Paulo está dizendo, ele está falando de um contexto específico. Quando nós lemos todo o texto, isso fica claro. Eu vou dar o texto aqui para você, eu fiz aqui uma anotação no capítulo de número 5. Deixa eu pegar aqui, 1 Timóteo, capítulo de número 5, no versículo, lá no finalzinho. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, verso 15. Ó, o verso 14 ele fala assim: portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas, não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Verso 15: algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Esse era o contexto do rebanho de Timóteo. Por isso que Paulo fala e traz essa questão da mulher. A mulher não deveria, então, falar nem exercer autoridade sem a permissão. Ele fala, eu não permito. Por quê? Porque Paulo sabia com quem ele estava lidando. Paulo sabia quem era justamente o seu eleitorado. Tanto é, querido, querida, que Paulo ele fala que diante de Deus não existe homem nem mulher. Paulo fala de diversas mulheres de proeminência que pregaram o evangelho. Paulo fala de Priscila na igreja de Roma. Paulo fala de Júnia. E isso aí daria um texto, um estudo extenso falando sobre ministério feminino. Lá em Tito, no capítulo 2, uma carta pastoral, Paulo fala das mulheres de Creta, dizendo, elas devem ensinar o bem. Eu falei de Priscila, está lá em Romanos, capítulo 16, 3, colaboradora em Cristo, que ensinou o evangelho a seu marido Apolo. Atos 18, 26. Para Colossos, o que Paulo fala? Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria.
mutuamente. Ele não está falando apenas daquilo que são os homens. Ele não traz aqui uma distinção de gênero. O escritor de Hebreus, ele fala que tem um texto, um momento lá da igreja, que a igreja, todos já deveriam ser mestres. Ele não fala que os homens deveriam ser mestres. Então, queridos, antes da gente criar um pretexto e o opositor ao ministério feminino pegar esse texto isolado e dizer, olha, está escrito assim, 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 nós precisamos entender aquilo que é o contexto. A gente pode fazer um estudo bem profundo sobre isso, mas para hoje, domingo, eu creio que já está de bom tamanho o nosso estudo aqui sobre o capítulo 2 de 1 Timóteo. Primeiro a oração e depois essa situação aqui da mulher. Então, que a gente não estabeleça na questão do texto da mulher, do verso 11 em diante, a questão da universalidade, porque senão isso seria aplicado a todas as mulheres em todos os lugares, que nós entendamos então o princípio por detrás do texto, o princípio daquilo que é o contexto, aquilo que está submetido, né, subentendido dentro daquilo que é a questão do texto. Paulo, ele escreve, por quê? Porque, como eu disse para você, lá no capítulo 5, já tinha mulher se desviando e seguindo a Satanás. Então, ele trazia aqui essa direção para Timóteo, para que, de uma maneira clara, não houvesse mais confusão dentro da igreja. Que a gente possa meditar nisso e viver muito bem debaixo da bênção do Senhor. Quando homens e mulheres vivem de forma a complementarem um aos outros, eles estão cumprindo o propósito de Deus, porque eu torno a repetir, diante de Deus não há homem nem mulher, não há grego nem romano, não há cita nem bárbaro. Qualquer competição ou primazia entre sexos é contrária àquilo que é o propósito de Deus. Você que pode, pare agora aquilo que você está fazendo e vem comigo, porque juntos nós vamos orar ao nosso Deus. Eu quero clamar ao Senhor pela tua vida nesse domingo. Paizinho, eu te louvo e eu te agradeço. Com base na tua palavra, na primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 2, eu oro agora com o meu irmão, com a minha irmã. Eu oro agora, Senhor Deus, crendo que tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Eu oro pelas autoridades da nossa nação, declarando que nenhum corrupto, nenhum desonesto venha exercer autoridade ou poder na nossa nação. Faz a tua obra de milagre, sara essa terra, abençoa o Brasil, livra da corrupção, da idolatria. Livra, meu Deus, de todo desmando, toda manipulação, toda tentativa fraudulenta, Pai, caia por terra. Todo poder paralelo seja desfeito em nome de Jesus. Opera com o teu poder e a tua graça. Age, Pai, porque quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Abençoa a tua igreja, as programações desse domingo, o nosso culto na casa do Pai, daqui a pouquinho às 10 da manhã. Dada a tua graça, da tua bênção, faz o teu milagre e o teu sobrenatural. Opera com o teu poder, opera com a tua unção. Derrama, Pai, derrama da tua bênção sobre a igreja. Abençoa os nossos missionários, de perto, de longe. Abençoa os pastores e as programações. Abençoa a família, o marido, a esposa. Livra do divórcio, da confusão. Livra, Pai, de toda perturbação de Satanás, de toda tentativa do inferno de desestruturar a família, meu Deus, com sofismas, mentiras. Caia por terra agora em nome de Jesus. Dá sabedoria aos pais para criarem os filhos no teu caminho. E a nós, Senhor, como filhos, dá-nos, Pai, a sabedoria para honrarmos os nossos pais. Livra da confusão de gênero, dos enganos da internet,
dá boas notas na escola, guarda a criança, o jovem, o adolescente. Guarda a minha casa, a minha esposa, os meus filhos, o meu neto, os meus pais, as minhas tias, os meus tios. Põe a tua bênção, meu Deus. Guarda os meus primos, sobrinhos, marca a minha família com a bênção da salvação. Faz o teu milagre e o teu sobrenatural. Opera com o teu poder. E de tudo que o Senhor fizer, eu sempre vou te dar a honra, a glória e o louvor. Abençoa os aniversariantes nesse 17 de outubro. Surpreende com a alegria da família para o solitário. Meu Deus, conforta o coração daquele que tem enfrentado uma grande perda, Pai. Guarda os que estão viajando, os que estão na estrada, o policial militar, Senhor Deus, o policial civil, em todas as esferas policiais, o motorista, Pai, do ônibus, do caminhão, o motociclista, guarda os profissionais da saúde, meu Deus, da educação, opera com o teu poder, faz o teu sobrenatural, visita o teu povo com cura, eu te louvo, porque eu te agradeço pela transferência da Beatriz, põe a tua bênção sobre ela, dá graça para Diana, meu Deus, pelo teu poder, pela tua unção. Obrigado pela alta do apóstolo Torres. Completa a tua obra, né, na casa, Senhor Deus, para onde ele está agora, Pai. Guarda pelo teu poder. O pastor Fábio Lanes, meu Deus, visita com a tua cura, faz o teu milagre. Livra do câncer, do tumor, do caroço, da metástase. Livra, meu Deus, dos problemas de pele, problemas de ossos, fraturas, cola o osso com o osso no lugar certo, tira as dores do corpo, livra da artrite, do reumatismo. Faz o teu milagre e o teu sobrenatural. Põe da tua bênção. E de tudo, Pai, de tudo que o Senhor fizer, nós sempre vamos te dar honra, glória e louvor. Guarda, Senhor Deus. Senhor, cada um daqueles que oram comigo nesse momento, sejam visitados pela tua unção e pelo teu poder. Traz paz em Jerusalém, faz o sobrenatural. E em todo o tempo nós vamos te dar a honra, a glória e o louvor, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Como eu falei para você no começo do vídeo, por conta do nosso horário de domingo, daqui a pouquinho, 10 horas, tem o culto e eu preciso estar na igreja pontualmente, antes das 10 para preparar tudo. Não dá tempo no domingo de eu dar bom dia pessoalmente para você, mas receba o meu carinho, o meu abraço. Compartilhe o link dessa transmissão. Compartilhe com pessoas que precisam, com pessoas que precisam receber essa oração ou aprender mais à luz da palavra. Copie e cole nos teus grupos de WhatsApp, poste no teu status, na tua rede social. Se você tem sido abençoado, compartilhe com os outros. E daqui a pouquinho, 10 da manhã, eu espero você. Está aqui o endereço, Rua Ambrosina, número 77. Você é o meu convidado mais do que especial. Um grande beijo e que Deus te abençoe. Pelo teu carinho, a tua participação, o teu bom dia, o meu muito obrigado. À noite, tem a oração da noite com a Bispa Suami Lafayette, às 9 em ponto. E amanhã, segunda-feira, 18 de outubro, feriado aqui no Rio de Janeiro, construção civil e comerciários. Gente, esse mês de outubro, hein? Dia das crianças, dia do professor, dia do comerciário, só alegria, só alegria. Que Deus dê graça à nossa economia também. Amanhã, então, segunda-feira, 10 para as 7 da manhã, eu espero você. Um grande, grande beijo. Valeu demais. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.